Gênesis capítulo 43, versículo 11 ao 15, começando no 11, diz assim: Então disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso: tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levai-vos, e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. E oremos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela eterna, perfeita e poderosa. Que o Senhor agora nos ajude a entender com clareza, que possamos ouvir com entendimento, que o Senhor me use para falar com poder. Abençoe-nos agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite. Estamos aqui de volta no nosso estudo de Gênesis, o capítulo 43, e nós estamos revendo o capítulo 42 ao 45, que nós já vimos, só que nós estamos traçando um outro tema que havíamos traçado, e o tema que estamos vendo, estamos dando um outro ângulo nesses capítulos que nós já vimos, e nós vimos semana passada o capítulo 42, hoje vamos dar uma olhada no capítulo 43, e o tema que estamos traçando é justamente um tema tão importante na vida cristã, que é a salvação, a questão da salvação, e como a salvação é ilustrada nos irmãos de José, como a salvação de Deus, ela é paralela em muitas coisas, muitas semelhanças com o que estava acontecendo nesse episódio, nesses capítulos, na vida dos irmãos de José. E esse estudo é tão útil para quem está me ouvindo aqui ao vivo, ou seja lá por onde for, na internet, no rádio, na televisão. Televisão, pastor? Pois é, né? Nunca se sabe. Mas é útil para quem é salvo, porque nos dá um entendimento, nos dá uma visão de como a pessoa perdida raciocina, e também é útil para quem não é salvo, porque isso vai identificar alguns obstáculos que ocorrem para que uma pessoa seja salva. E nós temos visto também uma coisa interessante, é que não só isso está espelhando, esse episódio espelhando a salvação ilustrada, mas quando se respeita uma pessoa perdida, sem salvação, nós podemos também fazer um outro paralelo com pessoas que são salvas, mas estão vivendo em desobediência a Deus. Então é outro paralelo aí que nós podemos fazer. E nós vimos essas características, e no capítulo 42 nós vimos que ambos os irmãos de José, como os perdidos sem Cristo, eles habitam em terra árida, eles têm uma vida de sequidão espiritual, uma vida vazia, uma vida sem propósito. Vimos também que eles sempre buscam pagar ou fazer por merecer a salvação. É isso que diferencia a salvação, religião verdadeira e religião falsa. A religião verdadeira é Deus que fez por nós. A religião falsa é quando o homem tem que fazer alguma coisa para Deus, para ser merecedor da salvação. Nós vimos também outro paralelo, é que eles se enxergam sendo muito melhores do que de fato são. Eles se enxergam achando que eu não sou tão ruim assim, eu conheço pessoas piores do que eu, e vão empurrando a coisa com a barriga nesse jeito. Vimos também que sempre o que você planta é o que você colhe. Nós vimos isso também semana passada, e nós vimos por último na semana passada como as dificuldades que Deus muitas vezes permite e deixa vir nas nossas vidas servem para despertar a nossa consciência, para aguçar nossa consciência, na esperança que a gente volte a olhar para Cristo, a gente vire nossos olhares para o Salvador. Então hoje vamos começar o capítulo 43, nós vamos começar no versículo 11 que nós lemos, o versículo 11 do capítulo 43, que diz assim: Então disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso: tomai os mais preciosos desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Ambos aqui, o paralelo que nós vemos aqui no versículo 11 é que ambos os irmãos de José, como a pessoa perdida, eles buscam agradar
o seu potencial salvador. Isso ele tem um pouco de faz uma dobradinha que nós vimos semana passada, que está tentando comprar ou merecer. Aqui eles estão tentando agradar, aqui eles estão aumentando, estão indo além daquilo que era requerido. Eles queriam agradar o chefão, queriam agradar o primeiro-ministro do Egito, era José. Eles não sabiam que era José ainda, eles estavam buscando aumentar, agradar. Diga uma coisa, José tinha pedido deles alguma coisa que estavam levando no versículo 11? Ele por acaso pediu bálsamo, ou mel, ou especiarias, ou mirra, ou terebinto, ou amêndoas? Ele pediu algum dinheiro em dobro? Não, de modo algum. Aqui eles estão levando essas coisas, estão levando também, no versículo 15, a gente vê que eles estão levando o dobro, ou seja, se custava 10 reais, eles estão levando 20. Estavam dobrando o preço pelo qual foi estipulado. Por que tudo isso? Porque eles estavam tentando agradar o seu Salvador, indo além do que foi estipulado. Pessoas envolvidas com religiões falsas, pessoas envolvidas com religiões que não seguem a Bíblia, pessoas querendo merecer a salvação, eles fazem justamente isso, eles vão além, eles querem se assegurar, eles querem fazer a mais, o dobro, eles querem dar mais do que é necessário. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, mas quem não entende isso vai querer falar, não, sim, é pela graça, mas também tem que fazer alguma coisa. Eu sei que Deus não pediu, mas tem que fazer um pouquinho mais. Tem que colocar no meio um batismo, uma santa ceia, uma membresia, obediência, uma perseverança até o fim. Tem que colocar o dobro, tem que colocar mais, tem que ir além do que Deus pediu. José não pediu nada disso. José não estava interessado. Você acha que José, rico, poderoso, primeiro-ministro do Egito, estava interessado lá nas especiarias, no mel, na mirra, terebintos, amêndoas e o bálsamo que eles estavam levando? Ele estava interessado que estava levando o dobro do dinheiro. José não pediu isso, não estava interessado nisso, mas José era o salvador, uma espécie de salvador. Era ele que estava salvando com alimento e depois recebendo-os na terra do Egito, e o próprio faraó deu a terra de Gósen para eles. Então entenda, José não pediu, José não precisava, não estava interessado, mas lá estavam eles tentando agradar o seu potencial salvador. E isso é uma característica que nós vamos ver também em pessoas perdidas. Elas não têm Cristo, não têm salvação, mas querem estar fazendo além. Muitas vezes eles olham para os crentes e dizem, então quer dizer que você é salvo pela graça. Então você vai ser salvo e você não fez nada, não precisa fazer nada. É tudo de graça, é tudo por Deus. É o que a Bíblia fala. São salvos pela graça, por meio da fé. Não vem das obras para ninguém se glorie. A salvação não vem, a justificação não vem pelas obras da lei. Então entenda, muitas vezes o perdido olha para a gente e nos criticam porque eles estão fazendo muito mais. Você pega uma pessoa espírita, mas tem obras, e muitas vezes faz vergonha ao povo de Deus. Você vê os testemunhos de Jeová e os mormons estão aí pelas ruas, vê no sábado, domingo, estão aí para cima e para baixo, você vê. É fácil reconhecer aquele crachazinho preto, a camisa branca, gravata. A gente vê os testemunhos de Jeová, as irmãs vestidas modestamente, irmãs, eu uso bem literalmente aberto aqui a coisa, andando por cima e para baixo com as maletazinhas, o guarda-sol, guarda-chuva, pois é. Eles fazem aquilo porque aquilo é o que eles acham que precisam fazer para ganharem graça e merecerem a salvação na cabeça deles. Agora não é triste que eles que não têm a verdade saem por aí para tentar ganhar e agradar o Deus deles? E nós que temos um Deus que nos salva totalmente pela graça e pelo sacrifício de Cristo. E Ele então nos diz, olha, vá pregar o Evangelho, leve o Evangelho, faça discípulos, batize, pregue a palavra. Agora veja bem, você vai ser salvo pela graça. Isso que eu estou mandando vocês fazerem não tem nada a ver com sua salvação. Mas quero que você vá por amor a mim e por amor ao seu próximo. Calma aí, Deus, deixa eu te entender. Minha salvação depende disso? Não. Então estou ocupado. Não estou interessado. Por isso tem muita igreja que décadas atrás, começou essa história de falar que salvação é pelas obras. É para ver se o povo daquela igreja faz alguma coisa, porque se for pela graça, fica tudo pela graça.
Então começou a entrar esse ensino de que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para ver se recruta e anima os irmãos a fazer alguma coisa. O problema é que muita gente vai para o inferno por causa disso, porque começa a confiar nas suas obras como fonte de salvação. Mas não é triste como as seitas, aquela terrível religião, o Islã, as pessoas matam e morrem, literalmente matam e morrem pelo Deus deles. Por quê? Porque o único jeito que eles têm de alcançar o céu com certeza é morrer martirizado. Você morre martirizado, você vai direto para o céu. Eles que têm a mentira, eles que têm o engano, são fiéis àquilo. Nós que temos a verdade. Então aqui está, eles estão tentando agradar o Salvador com obras, estão tentando agradar o Salvador deles aqui, através de fazer o dobro, o que não precisa, o que não é necessário, e lá vão eles fazendo tudo isso, batismo, ceia, membresia, obras, tudo isso. E Deus, assim como José, não está interessado nessas coisas todas. Isso vale tanto para o salvo, quanto para o perdido. O perdido, querendo merecer a salvação, e muitas vezes o salvo, o crente desobediente, que faz a seguinte barganha com Deus. Eles dizem: Deus, eu sei que eu estou errado nessa área, aí para compensar, eu vou fazer uma oferta bem muito grande, para compensar esse meu erro aqui. Eu estou errado aqui, Deus, mas sabe o que eu vou fazer? Eu não vou perder nenhum culto. Eu estou errado nessa área aqui, mas eu vou sair para evangelizar. Gente, Deus não está interessado. Deus não está interessado em fazer barganha. Mas tem muito crente rebelde que faz isso. Eles tentam compensar. Nós temos no Brasil uma proliferação enorme de pseudo-igrejas que fazem do evangelho negócio, onde só prega sobre oferta, dízimo, dízimo, oferta, oferta, dízimo, dízimo, oferta. Você sabe mais do que eu estou falando. Em tais igrejas as pessoas vão lá com interesse. Eles não querem aprender a palavra de Deus, eles não estão interessados no que Deus quer, fazer o que é certo. Eles querem o seguinte: eu quero a bênção, está aqui o dinheiro. Eu não quero ajeitar, consertar a minha vida, está aqui o dinheiro. Eu estou dando dízimo e oferta e o trízimo, e estou dando isso, estou vendendo isso que eu tenho. Eu quero a bênção, eu não quero obedecer a palavra de Deus. Eu não quero justiça, eu não quero buscar o seu reino, eu só quero a bênção. Então, para compensar o fato que eu estou nem aí com a palavra de Deus, eu vou vender um terreno, vou vender uma casa, vou dar meu salário. Visando o quê? O reino de Deus? Não, visando só a bênção. Aí fazem a barganha. Fazem a barganha. Então, ambos tentam agradar o seu Salvador com obras. Olha o versículo, vamos pular agora para o versículo 34. Versículo 34 de Gênesis 43, nós não lemos, eu vou ler agora, diz assim: e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos, e eles beberam e se regalaram com ele. Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui, nesse versículo 34, aqui, eles foram recebidos por José, e foram jantar na casa, no palácio de José, estavam banqueteando, e quando fala aqui, apresentou-lhes as porções, e isso está falando o seguinte: foi colocado na frente dele o prato, a comida, as porções, né? Então havia era tipo naquela época, tinha a mesa, as pessoas sentavam na mesa, tinha um buffet, só que o buffet, você não ia até o buffet, as pessoas, os servos iriam fazer a sua porção, colocar em pratos e tigelas, e levaria para cada um a sua porção, os pratos lá com as várias comidas, etc. e tal. A porção de Benjamim foi 5 vezes maior, mas não quer dizer que a deles era pouca coisa, era um banquete, estavam banqueteando, sentados, eles estavam, e aqui que vem o paralelo, ambos, o perdido quanto os irmãos de José, eles estão aqui tentando, ou de fato, desfrutando de uma paz errada. Mas só existe uma paz errada? Existe uma paz errada. Jesus falou assim: a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá a paz, eu vos dou a minha paz. Então veja bem, existem tipos de paz. O mundo tem uma certa paz, mas é a paz errada.
E tem a paz que vem de Deus, aquela paz que ela excede todo o entendimento, aquela paz que ela vai da pele ao osso, digamos assim. Mas de todo modo, aqui eles estavam se regalando. Essa palavra regalar significa, segundo o dicionário português, alegrar, recrear. Entenda que eles estavam voltando para o Egito temerosos. Eles estavam levando o dobro do dinheiro, estão levando o dobro do preço, estão levando presentes. Por quê? Eles queriam agradar, estavam chegando com medo. Da última vez que foram lá, foram presos, foram acusados, um ficou prisioneiro, foi dado condições e pré-requisitos para se e quando eles voltassem. Então aqui passou. Aqui eles não estão mais aperreados, aqui eles não estão mais assustados, aqui eles não estão mais temerosos, aqui eles estão no banquete, no palácio, na casa de José. Estão se alegrando, recreando, estão aqui desfrutando dos benefícios dessa aproximação e até uma certa intimidade. Gente, eles estavam aqui ceando, banqueteando com o primeiro-ministro do Egito. Aqui não era qualquer Zé Mané, não, aqui era o cara. Prestígio, estamos no palácio. Da outra vez a gente estava na cadeia, agora estamos no palácio. Ele acreditou em nós, aceitou a nossa história. Se foram as acusações, estamos no palácio desfrutando esses benefícios, essa aproximação, essa paz, está tudo tranquilo agora, não estão mais com medo. Porém a verdade permanecia, eles ainda não sabiam com quem eles estavam. Eles ainda não sabiam que se tratava de José, o seu irmão. Para o mundo perdido, são as bênçãos e a paz que interessa, não o Salvador. Para o perdido, se tem paz, tem salvação, tem bênção, está tudo bem. Se a barriga está cheia, o bolso está cheio, a geladeira está cheia, eu não quero nem saber. Deus não interessa. Tanto faz se foi Deus que deu isso, se foi o terreno de Macumba que deu isso, se foi a santa, santo, não sei o que, não sei aonde que deu isso, se foi uma promessa que eu paguei que deu isso, se foi que eu ganhei na loto. Interessante e importante para mim, que barriga cheia, bolso cheio, geladeira cheia, as contas estão em dia, pronto, estou tranquilo. Deus, eu não estou interessado em Deus. O mundo pensa assim, eles querem a bênção sem Deus, o mundo quer salvação sem Deus, eles não estão interessados em Deus. É como eu falei, o motivo que essas igrejas no mundo inteiro, não é só no Brasil, que prometem tudo e prometem não sofrer e prometem riqueza e saúde, é só deixar a sua oferta generosa na caixinha. Sabe o que é isso? São pessoas que não estão interessadas em Deus, em sua justiça, ou muito menos no seu reino. Eles só querem a bênção, só querem a geladeira cheia, a pança cheia, pronto. Como? Não interessa. É a mesma coisa. Eles não estão interessados em saber quem é aquele dali. Eles sabem de uma coisa, o aperreio passou. Eles sabem de uma coisa, eles não estão indo para a cadeia. Eles sabem de uma coisa, eles estão sentados no palácio banqueteando com o segundo maior do Egito, o primeiro-ministro. Assim também é o crente carnal. O crente carnal, ele quer as bênçãos, mas sem o compromisso com Deus. Eu falo crente, aquele que realmente é salvo. Eu falo do crente, aquele que sabe que vai para o céu, porque ele sabe que ele não tem como merecer, ele sabe que Jesus pagou o preço dele, ele teve um dia, uma hora que ele ouviu, entendeu e aceitou o Evangelho, o nome dele está escrito no livro da vida, ele está a caminho do céu, ele é salvo, ele é crente. Ele quer as bênçãos, mas não quer compromisso. Ele não quer seguir a palavra, obedecer a palavra, ele não quer um compromisso com a obra de Deus, ele não quer levar o Evangelho, ele não quer se envolver. Eu só quero as bênçãos, eu só quero o bom, eu só quero a salvação, a proteção. Eu só decoro aqueles versículos que fala: hoje eu sou velho, mas desde jovem, já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o filho do justo mendigar o pão. Eles gostam dessas coisas. Eles gostam porque o meu Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. Eles gostam de falar que o Deus é o Deus de todo ouro e prata e do gado de 1000 colinas. Eles gostam desses versículos. Eles gostam quando fala que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção. Eles querem as bênçãos, mas ler a Bíblia ninguém quer.
Buscado em oração, ninguém quer. Sair pregando a palavra, levando o evangelho, espalhando o amor de Deus, ninguém quer. Só que as bênçãos. Por quê? Porque o que interessa é barriga cheia, bolso cheio, as contas estão em dia. Pronto. Obrigado, Deus, você é um Deus maravilhoso. A semelhança entre os irmãos de José, o mundo perdido e os crentes carnais, está lá, está evidente, porque é exatamente assim que acontece. Essa falta de compromisso, no entanto, vai afetar o crente em outras áreas. Essa falta de compromisso vai contaminar todas as áreas da vida do crente, o seu casamento, o seu lar, seus filhos, tudo vai ser contaminado, porque não está fazendo a coisa de forma correta. Vamos dar um pulinho para o capítulo 44 rapidinho. Nós vamos terminar com esse último ponto. Semana que vem nós vamos voltar e ver o capítulo 45 nesse tema. Aqui em Gênesis 44, vamos dar uma olhadinha no versículo 16. Versículo 16 de Gênesis 44 fala assim: Então disse Judá: Que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui nesse versículo de Gênesis 44 e no 16. No capítulo 43, eles tiveram um banquete no palácio com o rei, aquela coisa toda. Aí eles voltaram para casa, foram-se embora, levaram comida, pagaram tudo. Só que José mandou colocar um copo, uma taça de ouro dele, pessoal, na bagagem de Benjamim. E lá foram eles. E José depois mandou os guardas ali atrás e falar: olha, alguém roubou o copo do primeiro-ministro. E eles disseram: de modo algum, nunca fizemos isso, nós somos homens bons e blá 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 blá. E curtar a história, foram olhar na bagagem, adivinha? Acharam o copo na bagagem, como José havia mandado. E aqui está exatamente o que nós lemos no 16, quando Judá, e ele até então estava sendo uma espécie de porta-voz dos irmãos, ele falou o seguinte: que diremos a meu Senhor? Aqui o que está acontecendo é que ambos os irmãos de José, como o mundo perdido, como o crente carnal, precisam encarar os seus pecados. Olha aqui a fala de Judá: como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Como nós nos justificaremos? Sabe o que acontece aqui muitas vezes? Em vez de o mundo, a pessoa perdida, ou o crente carnal, encarar o pecado, eles se justificam. Aqui Judá falou: como nos justificaremos? Como? O bendito copo está na bagagem, está ali. Eu não sei como foi para lá, eu não sei o que houve, mas está lá. Eles estavam tão certos que disseram assim: olha, se você achar o copo aí, nós vamos ser seus escravos. Quando achou um copo, foi pronto, acabou. Antes que José pudesse reconciliar seus irmãos a ele, lembrando que foi José que bolou tudo isso. Antes que José pudesse reconciliar seus irmãos, foi preciso levar os seus irmãos a encarar os seus pecados e a enfrentar as consequências. Não é a mesma coisa quando a gente sai para evangelizar. Tem como a gente levar alguém a Cristo que não reconhece a sua pecaminosidade? A primeira coisa que se faz antes de levar alguém a Cristo, de salvar alguém, digamos assim, é o quê? É perder aquela pessoa. Perder como? Levar as pessoas a encarar os pecados e a encarar as consequências do pecado. E aqui ele falou: como nos justificaremos? Agora a frase seguinte é interessante. Ele falou assim: achou Deus a iniquidade de teus servos. Ao que você acha que ele estava se referindo a essa iniquidade? Me diga uma coisa: eles fizeram alguma coisa de errada na questão do copo? Eles pegaram uma taça de José? Não. Quando ele falou aqui: achou Deus a nossa iniquidade, ele está dizendo: Deus, está certo, estou recebendo o recado, Deus.
Não é possível que toda vez que ele vem para o Egito, a gente se mete em encrenca. Toda vez que a gente vem, a gente vai preso, acusado de ser espião, agora acusado de ser ladrão. Ele estava de fato dizendo, como porta-voz do grupo, dizendo: não temos mais o que justificar. Deus, você me pegou. Ok, Deus, eu me rendo. Sim, Deus. Lembrando que eles já haviam conversado, dizendo: sabe por que estas coisas estão acontecendo com a gente? É pelo que a gente fez com José. Foi quando ele estava suplicando e pedindo, implorando pela sua vida, e nós não demos ouvido a ele. Por isso que estamos passando por isso. E aqui a moeda cai. Eu falo, sabe o que é isso? Isso é Deus. Deus está nos cobrando a nossa iniquidade. Deus achou a nossa iniquidade. Sabe por quê? Porque a nossa iniquidade ninguém esconde de Deus. Você pode achar que é uma folha passada na minha vida, é um episódio encerrado na minha vida. Isso são águas passadas, sujeira embaixo do tapete. Para você e para mim talvez, mas para Deus, Deus vai achar a sua iniquidade. Deus vai vir cobrar. Aqui passaram-se anos e anos e anos e anos, mas Deus veio bater na porta deles. Por quê? Porque você precisa, eu preciso, o pecador precisa encarar os seus pecados. Tem que encarar. Não há salvação. Não há salvação sem que a gente encare a nossa pecaminosidade e a consequência daquela pecaminosidade. É o começo de tudo. Porque Deus é fiel. Para quê? Se confessarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O que é confessar os pecados? É você encarar. E aqui eles estavam tentando empurrar com a barriga, tentando esquivar, e José sabia que ele precisaria encarar, enfrentar, colocar aquilo na frente deles, e foi o que ele fez. Arrependimento não é o seguinte, eu vou dizer por aí, as pessoas, muita igreja prega, ensina, pratica isso. Para você ser salvo, você precisa se arrepender. O que quer dizer isso, arrepender? Você precisa listar, se lembrar, se recordar de todos os pecados que você jamais cometeu em toda a sua vida, e nunca mais cometer nenhum deles o resto da sua vida. Alguém já ouviu essa definição de arrependimento? Pois é. Quer que eu diga uma coisa? Não está na Bíblia, e 2, é impossível, gente. Como é que eu vou me lembrar de todo e cada pecado que eu jamais cometi na minha vida, mas nunca sequer cometer? Não existe isso. É muito bonitinho, muito espiritual, mas não existe, é impossível e não está na Bíblia. Você não vai ver isso. Arrependimento sim, é quando nós enfrentamos e encaramos o fato que somos pecadores e não bons o suficiente para sermos salvos. Começa aí. Ora, se eu confessar todos os meus pecados, eu nunca mais cometer nenhum deles, então eu sou bom bastante. Eu chamo isso de salvação pelas obras, que não é bíblico. O que mais? É a gente enfrentar e encarar o fato que somos pecadores, que existem consequências. Arrependimento é isso, é a gente entender que existem consequências, que o que a gente fez de pecado, o que a gente fez de errado, haverá consequências. Eu falo isso não só para o perdido, que a consequência para o perdido é o lago de fogo para toda a eternidade, e para nós que somos salvos, qual a consequência do pecado? Tem muita gente que pensa: Jesus pagou todos os meus pecados, eu posso fazer o que eu bem quiser e não vai ter consequência nenhuma, porque Jesus tomou sobre ele as nossas chagas, e pelas suas eu somos. Gente, o crente quando peca tem consequência. Agora, a loucura que se prega por aí é que crente que é crente não peca, e se pecar não tem consequência. Bom, os dois estão errados. Arrependimento é você encarar que nós somos pecadores, nós não somos merecedores da graça de Deus. Existem consequências temporais e eternas que são inescapáveis. O salário do pecado sempre é a morte. Todo pecado, toda vez, morte. Não necessariamente morte espiritual, não necessariamente morte física, mas morte.
Morte de relacionamentos, morte de carreiras, morte financeira, morte de saúde, morte de paz, morte de uma mente sã, morte de uma consciência tranquila, morte da sua comunhão com Deus, morte da sua comunhão com os irmãos, morte da comunhão em vida na sua igreja, mas morte. Vai haver alguma espécie de morte. Grande, pequena, mas morte. Imediata ou adiada, mas morte. Inescapável morte. Enfrentar e encarar esses fatos de que só Cristo salva, pagando totalmente o nosso preço na cruz, e que só Cristo pode nos transformar. Você não vai se transformar, Cristo vai lhe transformar se você cooperar e colaborar com Ele. Ele nos transforma. O pecador sem salvação e o salvo rebelde, ambos precisam encarar o pecado. Assim como os irmãos de José bolou tudo aquilo para encarar, para colocar eles num canto e forçar. E foi logo após esse episódio. Foi logo após esse episódio quando eles dizem: Deus achou a nossa iniquidade. Como podemos nos justificar? O que podemos dizer? E eles voltaram mais uma vez para o palácio, achando: agora a gente não tem jeito. Agora acabou-se. Agora acabou-se. O primeiro-ministro nos recebeu na sua casa, tratou a gente bem, e a gente roubamos dele. Alguém de nós aqui, não sei como, roubou dele. Acabou-se, agora a gente vai ser morto e ser escravizado. Acabou. Mas foi só depois disso. Que quando voltaram na presença de José, e José viu aquele quebrantamento, e José viu que eles encararam o pecado. Quando José viu que havia surtido efeito, José se quebrantou, começou a chorar, mandou todo mundo sair e falou: sou eu sou José, o vosso irmão, que você vendeu à escravidão. Eu queria que houvesse uma câmera para tirar uma foto. Fogos também resolve. Eu sou José, o seu irmão. Eles ficaram brancos, pálidos, pasmados. Eles pensaram: se a gente achava que era ruim, agora está pior. Se a gente achava que estava complicado, agora acabou-se. Isso foi tudo a armação dele. Acabou. Ele falou: aproximem-se de mim, não temam. Vocês fizeram isso para o mal, mas Deus fez isso para o bem e a salvação de muitas vidas. Mas até esse ponto, José queria chegar nesse ponto, mas ele precisou primeiro levá-los a encarar o pecado e a iniquidade. E até tanto o pecador perdido, quanto o crente em desobediência e rebeldia contra Deus, ele tem que encarar o pecado, olhar na cara e chegar ao arrependimento, de saber que há consequências, não tem como fugir, e se lançar nos braços da misericórdia de Deus. Não adianta a gente falar sobre folha virada, coisa do passado, água embaixo da ponte. Não, tem que enfrentar o pecado. Por isso que é bom manter o seu e o meu e o nosso repertório de pecado lá embaixo. Não é uma questão de, se eu vou para o céu, se eu pecar ou não, então oba! Não, se você pensa assim, tem algo de errado. Tem algo de errado. E se você pensa e age assim, não pense que há águas passadas e, Jesus já pagou meu pecado, então está tudo bem. Ele pagou o preço do pecado, a consequência não. As consequências, quer um exemplo? Vai roubar um banco, aí liga para o delegado: seu delegado, é o seguinte, Jesus pagou todos os meus pecados, incluindo esse. Tá, muito bom, prende. Não vai resolver muita coisa. Ele perdoa os seus pecados, mas as consequências temporais, a morte aqui nessa vida, aí vai ter que arcar com isso. Vai ter que arcar com isso. E tem mais, perde galardão no tribunal de Cristo. Perde galardão. A Bíblia fala sobre alguns galardões que não se perde.
Então tem galardão que perde, tem galardão que não perde. A Bíblia fala que no tribunal de Cristo haverá pessoas que vão sofrer perda, mas não de salvação, perda de galardão. É o que fala lá, mas já estou fugindo do assunto. Então veja bem, a semelhança entre a vida dos irmãos de José, o mundo, a pessoa perdida, e crentes rebeldes, carnais, os paralelos são claros, são óbvios, as semelhanças estão lá. E todos nós temos que encarar essas semelhanças que nós vemos aqui. Porque em ambos os comportamentos as semelhanças são óbvias e os resultados estão lá. Estão lá para cada um de nós enfrentar o que está em aberto. E vamos orar esta noite. Amado Pai, Deus querido, obrigado pela Tua palavra.